Olá, amigos! Olá, amigas, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez hoje para discutir um assunto que eu considero de suma importância e que frequentemente acaba surgindo aí nas discussões políticas do nosso município, que é a questão da falta de uma estação rodoviária em Erval. Eu não sei precisar a data, não sei precisar o momento, mas fazem já alguns anos que Erval não tem uma estação rodoviária. O que nós temos hoje é um posto para venda de passagens, que é por conta de uma das empresas que presta esse serviço no âmbito do nosso município. Então essa questão, como eu disse, levanta debates, levanta questionamentos aí, e no meu entender suscitando, induzindo as pessoas ao erro. O que ocorre de fato? Erval realmente não tem uma estação rodoviária, isso é um prejuízo. Eu particularmente que não tenho veículo, que sempre que preciso me deslocar do município por questões particulares, uso do transporte coletivo, utilizo o ônibus para essas viagens. Então, tenho muito interesse que Erval volte a ter uma estação rodoviária adequada, que atenda melhor às necessidades dos usuários desse serviço. Então, a questão não é que falte vontade política, o fato é exatamente essa questão, quando ela é levantada, quando induz ao erro, na medida que dá a entender para os desavisados, para as pessoas que são leigas no assunto, que seria uma questão da responsabilidade da prefeitura, que teria faltado eventualmente uma vontade política lá no passado, quando nós deixamos de ter uma estação rodoviária, e que faltaria vontade política para que nós voltássemos a ter uma estação rodoviária. É totalmente diferente disso. A situação é que esse serviço, a estação rodoviária, Erval deixou de ter uma estação rodoviária porque esse serviço ele é uma concessão do DAER, que é um órgão do governo do estado, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, que obedece a determinados critérios. Então Erval e vários municípios do estado e da nossa região tiveram dificuldades para manter uma estação rodoviária, que levou o fechamento de algumas, e Erval é um caso, é um exemplo, é um caso desses. Arroio Grande enfrentou dificuldades, Jaguarão, Pinheiro Machado, Pedro Osório, São Lourenço, enfim, vários municípios da nossa região, de todo o estado, tiveram essa dificuldade de se adequar às novas normas e de atender os requisitos do DAER para essa concessão, que é feita a partir de um processo licitatório. Erval, inclusive, já teve pelo menos um processo licitatório e não surgiu interessado. Eu me recordo que na gestão do prefeito Hildo Salaberry, houve um esforço, um empreendedor local manifestou esse interesse, se mobilizou, encaminhou uma proposta junto ao DAER, mas isso acabou não prosperando. E como eu falei anteriormente, isso não depende da vontade da prefeitura, é uma concessão feita pelo DAER para um empreendedor privado. E nós temos um exemplo aqui de Arroio Grande, como eu disse, que teve essa dificuldade. O ano passado, Arroio Grande conseguiu resolver esse problema, assim como Jaguarão, como Pedro Osório, Pinheiro Machado, São Lourenço, que os municípios que eu já citei, e que uma empresa se interessou, participou, disputou um certame lá no ano passado, como volto a frisar, que envolveu cerca de 200 editais de licitação em todo o estado, e uma empresa se habilitou, até eu vou para compartilhar o nome dessa empresa com vocês, é a empresa Extremo Sul Terminais Limitada. Então essa empresa assumiu essa concessão nesses municípios que eu mencionei anteriormente. E Erval, acredito, não tenho essa informação, mas acredito que não tenha, se teve contemplado nesse edital, não houve interesse. Então essa questão não envolve a prefeitura, é uma questão de interesse público, é uma questão de interesse de todos nós, mas não tem como, até tem um vereador do nosso município que vive levantando essa questão de que a prefeitura deveria locar um espaço ou disponibilizar um espaço da prefeitura para instalar um terminal. Isso é ilegal, o prefeito poderia ser apontado e responder inclusive por improbidade administrativa, não tem fundamentação e extrapola a competência do município, não tem fundamentação jurídica, não tem amparo legal, e a forma de resolver esse problema, que é uma situação que inquieta a todos nós, é exatamente fazer um esforço, uma articulação, que no meu entender deve partir de fora da prefeitura, das forças vivas do município, especialmente a CIAS, a Associação Comercial do nosso município, liderar o movimento. De repente a Câmara de Vereadores não apenas
colocar o dedo na ferida, mas se colocar também como uma parceira, de um modo proativo, para que se faça uma articulação buscando despertar o interesse de empreendedores locais ou de um empreendedor local que queira se habilitar num edital do DAER, ou de repente essa empresa que já detém a concessão aí dos municípios vizinhos, em termos tem a responsabilidade pelas estações rodoviárias desses municípios que eu mencionei anteriormente, especialmente Arroio Grande, Jaguarão, Pinheiro Machado, que são os mais próximos e que essa empresa tem a concessão. Então, de repente, fazer essa articulação liderada pelas forças vivas do nosso município e construir uma efetiva solução, porque a questão, volto a dizer, não é questão de vontade ou de má vontade política, é uma questão legal, uma questão de regra de jogo. Essa questão é da responsabilidade do governo do estado, é uma concessão do DAER, é importante que fique muito claro isso, e que precisa que um empreendedor privado pleiteie essa concessão, não é uma questão que possa ser feita por intermédio da prefeitura. Então fica até como uma dica, como um apelo. A gente sabe que este momento agora todas as forças estão mobilizadas para esse momento aí de enfrentamento aos efeitos em termos de saúde pública, em termos de economia, por essa pandemia global aí da Covid-19, do coronavírus. Então não é a hora de fazer esse movimento, de fazer esse esforço. Mas esse é mais um tema para casa aí, para que as forças vivas do nosso município possam bater na porta certa, porque é louvável que se levante essa questão, mas não é louvável que se bata na porta errada, porque isso só não é inútil porque contribui para que as coisas permaneçam como estão, e que daqui a pouco se responsabilize quem não tem responsabilidade por essa questão. Então fica o meu apelo nesse sentido também, de que a gente possa de fato caminhar na direção correta, bater na porta que se deve bater, para que a gente volte a ter aqui no nosso município uma estação rodoviária, que é uma maneira de trazer benefícios aí para os usuários do nosso município, para os visitantes, que é uma referência em qualquer cidade, uma estação rodoviária, um lugar de chegadas e partidas, tem toda uma simbologia, tem toda uma importância, e também um lugar de comércio, um lugar de negócios, por que não? Que esse é o objetivo, tem que atender requisitos de acessibilidade, da informatização das vendas de passagens, enfim, é um ganho para todo mundo, mas a gente precisa realmente ir no lugar certo e caminhar da maneira correta para que não apenas se levante a lebre, não apenas se faça uma disputa política em torno disso, mas efetivamente se mostre interesse e compromisso com a solução desse problema. Então por hoje é isso, pessoal, fico mais uma vez muito agradecido pela atenção de todos vocês. Antes de encerrar, só queria pedir do fundo do coração, fazer um apelo para vocês, se inscrevam no meu canal, se gostarem dos vídeos, dê um like, porque é uma ferramenta que a gente tem para debater as questões locais, e precisa, quanto mais pessoas assistirem, quanto mais pessoas compartilharem e conhecerem esse conteúdo, nos dá força e nos estimula a continuar aí nessa caminhada. Então, já que a gente não está podendo se abraçar fisicamente nesse momento, em função dessa situação toda aí que tem afligido a todos nós, que é essa pandemia aí do coronavírus, recebam todos e todas um forte abraço de alma. Então, em breve estaremos aqui novamente. Por hoje é isso. Um abração e beijo no coração de todos vocês.